Centroavante com muito potencial, Caio Jorge chega para ser o novo reforço do Cruzeiro. Conheça um pouco mais sobre o novo reforço cruzeirense depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligada aqui no YouTube, te trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o atacante Caio Jorge, 22 anos, ele que chega então para ser o novo reforço do Cruzeiro para a sequência de 2024. Mas antes de falar do Caio Jorge, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui, com exclusividade, no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O atacante Caio Jorge, 22 anos, revelado pelo Santos, estava nas últimas temporadas no futebol italiano. Na temporada 23-24 estava defendendo as cores do Frosinone da Itália. O clube inclusive foi rebaixado para a Série B no futebol italiano. No vídeo de hoje vamos mostrar para você, torcedor cruzeirense, mapa de movimentação do Caio Jorge, a posição detalhada e os números do atleta jogando no futebol italiano. O Cruzeiro que acerta então a contratação do atleta de 22 anos, o Cruzeiro que está sem o seu principal centroavante, Juan de Neno, está lesionado, né? E com isso o Cruzeiro aposta na contratação do Caio Jorge, né? O Caio Jorge que sempre foi um destaque jogando aqui no Santos, surgiu muito bem na equipe santista, foi vendido para a equipe da Juventus, lá ele não conseguiu desempenhar aí o seu melhor futebol, foi emprestado inclusive para a equipe do Frosinone, né? Ele aí fez alguns jogos na equipe italiana e o Cruzeiro então tenta repatriar o atleta de 22 anos, confiando no seu desempenho, confiando, né, no seu futebol, um jogador que tem bastante potencial, então, o Caio Jorge, atleta de 22 anos. Vamos mostrar para você, torcedor cruzeirense, o mapa de movimentação do Caio Jorge, como ele gosta de jogar, como gosta de atuar, então, o atacante Caio Jorge, de 22 anos. É um centroavante que gosta de sair bastante da área, abre bastante os espaços. O Caio Jorge tem essa característica, né? Desde a base santista, quando ele surge para os profissionais, o Caio Jorge tem essa característica de se movimentar bastante ali no ataque. Não é aquele centroavante que fica esperando a bola naquele último terço. É bem verdade que dentro da área ele é bastante letal ali naquele último terço do campo, mas é um centroavante que tem a mobilidade, sabe se movimentar bastante. Inclusive na equipe do Frosinone da Itália, ele jogou alguns jogos como segundo atacante, porque tem essa característica de jogar com um centroavante fixo ao seu lado, né? Inclusive a posição detalhada do atleta aparecendo na tela para você, torcedor cruzeirense, ele gosta de jogar ali como um centroavante. Na grande maioria dos jogos ele foi escalado dessa maneira, mas aí ele também sabe jogar como um segundo atacante. Inclusive na base santista, o Caio Jorge era um segundo atacante, né? Sobe para os profissionais, vira um centroavante de fato, mas pelas suas características de movimentação, de sair muito da área, de abrir espaço, o Caio Jorge tem essa característica, então sabe jogar como um segundo atacante. Nós resgatamos para você, torcedor cruzeirense, os números do Caio Jorge jogando pela equipe do Frosinone na Itália na última temporada. Coloca na tela para você, torcedor cruzeirense, então, os números do atleta de 22 anos jogando pela equipe do Frosinone da Itália na temporada 23-24. Foram 22 jogos, sendo 8 jogos como titular. Lá ele marcou 3 gols e deu uma assistência. 28% de dribles certos, 74% de eficácia nos passes, 1,4 finalizações por jogo e 11 grandes chances criadas. São números tímidos do Caio Jorge que realmente não vingou no futebol italiano, né? A Juventus tinha muita expectativa quando a Juventus contrata junto ao Santos, né? O atleta que sobe muito bem ao Santos, mostra muito bem aí o seu melhor futebol na equipe santista, tem um desempenho interessante e aí ele vai para a Juventus, não consegue ter o mesmo desempenho. A Juventus empresta então o atleta para o Frosinone para que ele tenha mais minutos, para que ele tenha mais espaço, né? O atleta até começou como titular na equipe italiana, mas ele aos pouquinhos foi perdendo posição e terminou a temporada como reserva da equipe do Frosinone, que caiu para a Série B do futebol italiano. O futebol italiano é um futebol de muito contato, um futebol muito físico, né? E o Caio Jorge não se adaptou, essa é a bem verdade, para o futebol italiano. A Juventus, inclusive, iria novamente emprestar o atleta, porque a Juventus não tem interesse de permanecer com o atleta, pelo menos por enquanto, e aí o Cruzeiro chega com a proposta de compra
desse atleta. Então, o atleta que não se deu bem no futebol italiano, não teve o mesmo desempenho, e o Cruzeiro aposta, né, em resgatar esse melhor futebol do Caio Jorge, aquele futebol que fez com que a Juventus o comprasse do Santos. É um jogador muito novo, tem apenas 22 anos de idade, então o Cruzeiro aposta então no desempenho desse atleta aí, novamente aqui no solo brasileiro. Como nós mostramos para você, torcedor cruzeirense, no mapa de movimentação, nós percebemos que o Caio Jorge é aquele centroavante que sai bastante da área, né? Então vai ver nos lances aí com a camisa do Santos, dá pra perceber que ele vem buscar a bola praticamente ali no grande círculo para iniciar a jogada, para iniciar essa construção. Tem essa característica, inclusive no Frosinone fez muito isso aí, de sair bastante da área e aí tentar a finalização ali como segundo atacante, tentar a finalização abrindo espaço na defesa do adversário. Então ele tem essa característica aí, o Caio Jorge, atacante de 22 anos, que pode então aí ser um novo reforço do Cruzeiro para a sequência da temporada. O Cruzeiro que tem aí o de Juan de Neno, que é o seu principal centroavante, lesionado, e aí o Cruzeiro então aposta na contratação do Caio Jorge, mas repito, ele sabe jogar como segundo atacante, funciona até melhor, né, quando tem um centroavante mais fixo ali ao teu lado, tem muito mais movimentação, abre muito mais espaço, cria muitas jogadas ali com essa abertura de espaço. Então os pontas podem chegar muito mais, os meias podem se aproximar com o Caio Jorge na equipe do Cruzeiro, de repente jogando com a equipe, com o Juan de Neno aí, se assim o Seabra optar. É um jogador que dentro da área, no último terço do campo, o Caio Jorge é um centroavante bastante letal. E se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Cruzeiro. Dentro da área, o Caio Jorge é muito letal, né? Mostrou isso no Santos, mostrou também isso no futebol no Frosinone, nas oportunidades que teve como titular, aproveitou bem nos gols que fez, mas ali no último terço é um jogador que tem essa característica, não perde ali dentro da área ali o Caio Jorge, então ele tem aí essa característica no último terço de ser muito letal, né? É um centroavante realmente ali dentro da área, fez muitos gols no Santos, aqui quando jogava na equipe santista. Não consegue desempenhar o mesmo futebol e ele vai emprestado à equipe do Frosinone, que foi rebaixado, inclusive, com o futebol italiano. Vamos mostrar para você, torcedor do Cruzeiro, ele marcou 3 gols na equipe do Frosinone. Nós resgatamos 2 gols da equipe do Caio Jorge, jogando pela equipe do Frosinone. Dá para mostrar mais basicamente como que eram os gols do Caio Jorge ali na último terço do campo, né? Ali pisando ali naquela última fase do campo. É assim que ele fez os gols do Santos, é assim que ele brilhou no futebol santista. Isso mostra, né? Mostra que o atleta dentro da área tem muito faro de gol, né? E pode ajudar bastante o Cruzeiro na sequência da temporada. O Cruzeiro que vem montando um bom time para o segundo semestre, e o Caio Jorge então pode ser mais um bom reforço para o futebol brasileiro na sequência de 2024. É um jogador muito jovem, tem muito potencial pela frente, tem muito chão pela frente, e o Cruzeiro aposta resgatando o futebol do Caio Jorge para que ele possa desempenhar o mesmo futebol que ele desempenhou jogando na equipe do Santos, para que torne de repente uma vitrine para outros clubes europeus aí, o jogador de 22 anos, Caio Jorge, que chega então ao Cruzeiro para ser o novo reforço para 2024. Quero agora a sua opinião, torcedor do Cruzeiro. Eu quero saber o que você pensa, o que você acha dessa nova contratação do Caio Jorge, 22 anos, chegando à equipe do Cruzeiro, mais um reforço chegando. Escreve pra gente nos comentários, quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa, o que você acha então desse novo reforço da Raposa para a sequência de 2024. Lembrando que nós temos uma grande meta pela frente e contamos, claro, com o seu like, com o seu compartilhamento e o principal, com a sua inscrição, para que nós possamos chegar ainda em 2024 aos 10 mil inscritos. Hoje falamos então, torcedor cruzeirense, sobre Caio Jorge, novo reforço da Raposa para a sequência de 2024, e o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então, tchau, tchau.